que esse tema que nós vamos tratar hoje, ele fala que é do capítulo 2, meu reino não é deste mundo. E nós vamos tratar aqui sobre, dentro desse capítulo, nós vamos falar sobre o ponto de vista. Antes de começar a passar os slides aí, junto com os slides, eu vou ler esses 3 itens, 5, 6 e 7. Mas não vou ler tudo de uma vez, né? Vou começar lendo agora a primeira parte. Num dado momento, o item 5, eu paro, leio o item 6, no final eu leio o item 7, para que a gente possa fechar o pensamento junto que vai ser projetado aqui, certo? Então, no Evangelho, o ponto de vista diz assim, item 5. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, quando muda completamente o ponto de vista sob o qual eles examinam a vida terrestre. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estação num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais que incidentes que recebe com paciência, porque sabe que não são senão de curta duração e devem ser seguidos de um estado mais feliz. A morte nada mais tem de apavorante. Não é mais a porta do nada, mas a libertação que abre ao exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Sabendo que está em lugar temporário e não definitivo, recebe as inquietações da vida com mais indiferença e disso resulta para ele uma calma de espírito que lhe atenua a amargura. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos sobre a vida terrestre. Incerto do futuro, dá tudo ao presente. Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, ele é como uma criança que não vê nada além dos seus brinquedos. Para obtê-los, não dá nada que não o faça. A perda do menor dos seus bens é uma tristeza pungente, uma decepção, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça de que é vítima, o orgulho ou a vaidade feridos são igualmente tormentos que fazem de sua vida uma angústia perpétua, dando-se assim voluntariamente uma verdadeira tortura de todos os instantes. Tomando seu ponto de vista da vida terrestre, no centro da qual está colocado, tudo torna ao seu redor proporções vastas. O mal que o atinge, como o bem que compete aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma grande importância. Ocorre o mesmo com aquele que está no interior de uma cidade onde tudo parece grande, os homens de projeção como os monumentos, mas que se transporte para uma montanha e os homens e as coisas vão lhe parecer bem pequenos. Assim ocorre com aquele que encara a vida terrestre sob o ponto de vista de vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, se perde na imensidão. Ele se apercebe então que grandes e pequenos estão confundidos, como as formigas sob um torrão de terra, que proletários e potentados são do mesmo talhe, e lamenta esses homens efêmeros que se dão tanta inquietação para conquistar um lugar que os eleve tão pouco e que devem manter por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrestres está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Aqui já está dado um recado. Se
se eu tossir muito, vocês me perdoem que não estou muito bem. Então vamos lá. Não era para tocar música, mas como é que abaixa aqui, Márcio? Volume. Abaixa. Poças de lama, pelos olhos de uma criança. É um autor desconhecido. Mas assim, aqui a gente começa a fazer umas reflexões sobre ponto de vista, né? É a primeira parte que eu estou falando aqui do item 6. Que imagem que a gente vê dessa criança? Ela está preocupada com o quê? Com os bichinhos dela. Ela está preocupada com agora, não é isso? Então o ponto de vista dela é esse. Então, ela está se concentrando no que está presente, não lá no futuro, não é? Aí, isso aqui é bacana. Quando olho dentes de leão, quando olho dentes de leão, eu vejo ervas daninhas invadindo meu quintal. Agora uma reflexão nossa, né? Como adulto. E o que as crianças, nossos filhos, veem? Quem já não brincou com isso aqui? Alguém já brincou com isso? Meus filhos veem flores para a mãe e sopram uma penugem branca pensando em um desejo. Alguém lembra disso? Bacana, né? Isso é um ponto de vista. Quer dizer, na minha época, isso foi uma brincadeira. Hoje me atrapalha. Mas esse é o meu ponto de vista. Pode ser que não seja o seu, pode ser que não seja o dele, pode ser o mesmo ponto de vista meu. Quando olho um velho mendigo que me sorri, eu vejo uma pessoa suja que provavelmente quer dinheiro e eu me afasto. Quantos não fazem isso, né? Meus filhos veem alguém sorrir para eles e sorriem de volta. Isso é um ponto de vista, né? E quantas vezes a gente não vê esse tipo de coisa acontecendo, né? Eu vejo, eu como muita gente aqui, eu ando muito pela cidade, indo e vindo de escola, de trabalho, tudo, e às vezes você para num farol. A primeira coisa que a gente vê é o povo fechando o vidro, não é? O que ele está sentindo? Provavelmente quer dinheiro, então eu vou me isolar. Mas às vezes se acontece que uma criança está junto, que ele dá um sorriso, a criança devolve. Por que nós vamos fazer a mesma coisa? Fala, olha, eu já não posso te ajudar mais, né? Deus te abençoe, boa sorte, alguma coisa assim. A mesma coisa quando a gente ouve uma música. Eu gosto, mas não sei cantar e não tenho ritmo. Então me sento e escuto. O que os filhos da gente fazem? Eles não sabem nem a letra da música, mas eles vão inventar, vão cantar, vão dançar e estão se preocupando com aquele momento, né? Então meus filhos meus filhos sentem a batida e dançam, cantam e não sabem a letra, mas criam a sua própria, né? Cria a sua própria água, seu próprio ambiente. Quando sinto um forte vento em meu rosto, me esforço contra ele. Sinto atrapalhando meu cabelo e empurro-me para trás enquanto ando. Meus filhos fecham os olhos, abrem seus braços e voam com ele, até que caem a rio pela terra. É assim mesmo, né? Tem um vento lá, a molecada abre o braço, brinca, está ventando, não sabe nem a consequência que vai tomar isso aí, né? De repente pode vir um vendaval, alguma coisa, mas está preocupado com o momento ali, se vai dar certo, se não vai, e a gente já tem outro ponto de vista, né? Fala, ó, eu vou, você está me atrapalhando, né? Isso não vai dar certo. A gente tem essa tendência, a gente é tendencioso. E quando eu rezo, eu digo tu e vós, e conceda-me isto, dê-me aquilo. Os meus filhos dizem assim: olá Deus, agradeço por meus brinquedos e meus amigos. Por favor, mantenha longe os maus sonhos hoje à noite, eu ainda não quero ir para o céu. Né? Eu sentiria a falta da minha mãe e do meu pai. Olha que pureza, né? A gente, claro, a gente está falando de uma coisa generalizada, né?
Mas normalmente nós adultos, com outro ponto de vista, a gente está pedindo outras coisas do que a criança está pedindo, né? A gente sempre, depende do estágio de evolução que a gente está pedindo sempre alguma coisa a mais, sempre está pedindo, às vezes não pede nem pelo outro, está pedindo para nós, né? A gente tem um certo egoísmo às vezes naquilo que eu estou pedindo, né? Para que eu preciso. Então eu posso pedir para mim, não é proibir, claro que pode, né? Mas cuidado com o que você pede, porque nem tudo que você pede vai ser atendido, nem tudo que você pede é aquilo que você precisa ter, né? E a criança, na sua pureza, ela pede o quê? Ela pede simplesmente para te livrar dos sonhos ruins, né? Que é a noite, porque ela ainda não quer ir para o céu, né? E que ela vai sentir falta do pai e da mãe. Então, acabou, né? Acabou, não precisa explicar mais nada. Quando olho uma poça de lama, eu dou a volta, eu vejo sapatos enlameados e tapete sujo. Que horror, né? Meus filhos sentam-se nela, né? Vêm represas para construir, rios para cruzar e bichinhos para brincar. Que época boa, né? Amigo de infância. Que época boa. Brincar na rua, machucar o dedo, sentar na enxurrada, brincar de carrinho de rolimã, né? Inclusive acho que vai ter ou teve hoje ou vai ter amanhã uma competição de carrinho de rolimã aqui no São Vito. Brincar de queimada, juntava aquele monte de molecada, né? E brigava, ficava 2 dias sem conversar, depois estava todo mundo ali junto de novo, né? E fora que a gente ia dormir com o pé preto de sujeira, que a mãe passava pano úmido para dar banho, né? Passar um pano para limpar, porque não dá nem para tomar banho, não era assim? Eu só queria saber se os filhos nos foram dados para nos ensinarmos ou para nos ensinar para que a gente aprenda. Eu acho que os dois, né? É ponto de vista. Os filhos nos foram dados para nos ensinarmos ou para aprendermos? Os dois. No meu ponto de vista. No meu ponto de vista, os dois. É preciso aprender, né? Você fala, assim, a minha história de trabalho é pautada em empresa e escola. E às vezes as pessoas perguntam para mim como é que eu consigo dar aula para adolescente ou pré-adolescente. Porque está difícil. Mas eu aprendo com eles. Eu sempre, em uma das palestras que eu fiz anteriormente aí, eu falei que eu eduquei meus filhos com o que eu vejo na escola. Olha, eu vejo na escola isso, você quer isso para você? Você pensa. E não fez. E se fizesse, por azar deles, eu trabalhava na escola. Como meu pai, quando eu estudei no Kennedy, né? Que qualquer coisinha eu vou contar para o seu pai. Então a gente tremia de medo. Você falar que tinha diretor, né? Ferreira, né? Olha lá. Eu recomendo que você aprecie as pequenas coisas da vida, porque um dia poderá olhar para trás e descobrir que eram grandes coisas grandes. Né? Olha que delícia fazer isso aí. Ai, que nojo, não é nada. É uma delícia. Brincar com o cachorrinho, um do lado ou do outro. Aqui, para finalizar, dá uma palestra, essa primeira parte, tá? Eu desejo a você grandes poças de lama e dentes de leão. Então, essa é a primeira reflexão que a gente faz sobre o ponto de vista, né? Esse ponto de vista que a gente tem que aprender a ter e respeitar o outro, cada um sob o seu ponto de vista, aquilo que vai fazer na vida, né? E ouvir também, né? Você fala, olha, esse é o meu ponto de vista, qual é o seu? Olha, eu acho isso, trocar ideia, trocar experiência, por que não?
né? Bom, vamos ao item 6. O item 6 diz o seguinte: se todo mundo pensasse desse modo, dir-se-á ninguém se ocupando mais com as coisas da terra. Tudo periclitará, ou vai tudo por água abaixo. Não, o homem procura instintivamente seu bem-estar, e mesmo com a certeza de não estar senão pouco tempo num lugar, ainda quer aí estar melhor, ou menos mal possível. Não há ninguém que, achando um espinho sob a mão, não o tire para não ser picado. Ora, a procura de bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, possuindo ou não o instinto de progresso e de conservação que está nas leis da natureza. Ele trabalha, pois, por necessidade, por gosto e por dever, e nisso cumpre os desígnios da providência que o colocou sobre a terra para esse fim. Somente aquele que considera o futuro não atribui ao presente senão uma importância relativa e se consola facilmente com os seus fracassos, pensando na destinação que o espera. Deus não condena, pois, os prazeres terrestres, mas o abuso desses prazeres em prejuízo das coisas da alma. É ainda contra esse abuso que estão prevenidos aqueles que se aplicam estas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem isso se perturbar. Aquele que concentra seus pensamentos sobre a vida terrestre é como um homem pobre que perde tudo o que possui e se desespera. Esse é o item 6. Sobre o item 6, continuando, a frase por si é autoexplicativa, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Deus é o Pai, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, ninguém, vai. Eu sou o caminho e a verdade. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E, em sequência, Deus é o Pai, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, ninguém vai ao Pai se não for por Ele. O tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo que a doutrina que Ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque Ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Eu imagino como... eu nem imagino como deve ter sido difícil para ele, com a luz que tem, vir para cá. Segundo o Evangelho, ele levou, acho que milhares de anos para chegar à nossa pequenez. É isso. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Este é o maior mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contém a lei e os profetas. Não precisa... Eu estou colocando essas frases, esses mandamentos, como essa outra, enfim, é para chamar atenção do ponto de vista. Nós temos que ter
a nossa consciência em cima disso, né? Que Deus é a inteligência suprema, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que Ele tem as leis, dos mandamentos que nós temos que seguir, e aqui Ele diz, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Gente, vida em abundância não é ser rico. Não é ser rico. Você pode acumular bens? Pode. Só que Jesus nos chama a atenção sobre um perigo que existe isso. Eu vou ter um acúmulo de bens, eu tenho uma casa, mas eu quero ter outra, quero ter outra, quero ter outra. O que eu vou fazer com essas outras casas? Eu vou alugar. Eu estou acumulando bens. E quando você aluga essa casa, qual o perigo que você corre? E você está tirando da boca de quem precisa. É fato isso ou não? Ninguém quer morar na rua. E esse capítulo fala sobre isso, sobre o acúmulo de bens. Será que nós precisamos acumular bens? Qual é o seu ponto de vista a respeito disso? Será que... e qual é a nossa fala quando nós vamos acumular bens? É para eu ter um pé de meia para o futuro. Que pé de meia? O seu pé de meia vai ser lá embaixo. Não adianta você ser rico, milionário, pobre, não importa o que você seja. Nós vamos para o mesmo lugar, nós vamos prestar conta para a mesma pessoa. Concorda com isso? Pode discordar também, não tem problema. Nós vamos fazer, nós estamos aqui para quê? Para aprender. Para quê? Por que nós estamos nesse mundo? De onde nós viemos? Por que nós viemos? Para onde nós vamos? Nós sabemos que nós encarnamos nesse mundo ou por prova e expiação, ou por missão definida. Nós viemos com missão definida, mas quem vem com missão definida aqui são espíritos de luz. Não é qualquer um, não. Não é qualquer um. Nós viemos aqui para pagar alguma dívida do passado. Nós viemos de lá. Para onde nós vamos? Nós vamos definir isso. Nós definimos isso através do quê? Livre arbítrio. É você que vai traçar o seu caminho aqui. Porque nós viemos com missão. Nós sabemos a missão que nós temos que cumprir aqui. Nós sabemos, inconscientemente. E Jesus nos deu, Deus nos deu o livre-arbítrio, para quê? Para pensar. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Se eu estou acumulando bens, será que eu não posso ajudar alguém? Será que eu não posso fazer o bem para alguém? Como muitos milionários fazem aí. Um exemplo que me veio à cabeça agora foi Ayrton Senna. Corria por esporte e ajudava pelo simples ato de ajudar. E ninguém sabia. Isso veio à tona depois que ele desencarnou. E continua ainda viva a memória dele pelo Instituto, né, Ayrton Senna, que ajuda aí milhares e milhares de pessoas todo ano. Ele continua lá do outro lado vendo o legado que ele deixou aqui. E nós? O que nós vamos fazer? Eu vou dar um exemplo rapidinho. Hospital de Barretos, tem muito artista que ajuda lá. Sim. Hospital de Barretos, Hospital do Câncer. Hospital do Câncer de Barretos. Todo o lado da minha esposa é de lá. E realmente tem alas que tem nome de artista, né? É bacana. Então, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. É o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contidos nas obras básicas e que constituem a codificação espírita. Tudo que nós falamos até agora, essas frases, enfim, são conjuntos de princípios revelados pelos espíritos
nas obras básicas que constituem a codificação espírita. Ou seja, você quer fechar o teu pensamento no Espiritismo? Leiam essas obras aqui, ó. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui, o Céu e o Inferno e a Gênese. São as 5 obras básicas do Espiritismo. Você quer se inteirar do que é o Espiritismo? Você tem que ler essas 5 obras básicas aqui, que vão te ajudar muito. Tá? É o Consolador prometido, que veio no devido tempo, recordar e complementar o que Jesus ensinou, restabelecendo todas as coisas do seu verdadeiro sentido, trazendo assim à humanidade as bases reais para a sua espiritualização. A doutrina revela de maneira racional, como eu acabei de falar, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa existência, qual a razão da dor e do sofrimento e como fazer para melhorar a nossa situação. A doença às vezes vem para que a gente cresça espiritualmente. Vamos pensar nisso. Viu? Por que comigo? Vamos melhorar isso. Por que comigo? Vamos refletir sobre isso. Né? Sem ser doença, né? Vamos falar de sofrimento. Às vezes, subitamente, alguém desencarna na família por alguma coisa, por um acidente, por um infarto, alguma coisa assim. Por que na minha família? Ou inverte a ordem das coisas, né? Vai o filho primeiro, depois vai o pai. Trágico. Por que comigo? Tudo tem um porquê. Tudo tem a sua explicação. E isso quem vai nos explicar é o tema, é o estudo, né, que nós temos que fazer sobre o Espiritismo. E aí, como é nosso modo de vida nos dias atuais? Nós começamos com brincadeira lá no começo, né, falamos uma parte das frases, né, que a gente encontra nas obras do Espiritismo. E agora, como é nosso modo de vida nos dias atuais? Na verdade, te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que não nascer de novo. Os espíritos são os seres inteligentes da criação, constituem o mundo dos espíritos que pré-existe e sobrevive a tudo. Então nós somos criação de Deus. Os espíritos são criados simples e ignorantes, evoluem intelectual e moralmente, passando de uma ordem inferior para outra mais elevada até a perfeição, onde gozam de inalterável felicidade. A gente vê, às vezes a gente tem algumas comunicações aqui na casa de espíritos completamente primitivos, e eles vêm para nos atacar mesmo. E nós, na doutrina, né, na doutrinação desse ser, a gente sempre fala, se você não melhorar, se você não sair dessa vida, você vai continuar, porque nós estamos no mundo, nosso planeta ele está em evolução, nós vamos sair desse estágio de prova e expiação. Em um dado momento nós vamos sair disso, né? E aquele que não se regenerar não vai passar para lá. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Já passei isso. Fora da caridade não há salvação, foi o que eu acabei de falar. Isso aqui é clássico, né? Aí ele fala, tens um depósito de muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse, insensato, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens ajudado
para quem será? Ajuntado, perdão. O que tens ajuntado para quem será? Acabamos de falar sobre isso. O que você ajunta, o que você acumula, vai ser para quem? Você vai levar alguma coisa daqui? Isso não lhe impede de acumular, mas tem que ter um fim esse negócio. Não lhe impede de acumular. Isso inclusive está no Evangelho. Ninguém impede você de acumular bens. Mas o que você vai fazer com isso? Para quê? A gente fala, pô, cara, eu conheço uma pessoa que tem muito dinheiro, obviamente por ética, jamais vou citar o nome dele aqui, que assim, maltrata as pessoas, por qualquer coisa, não dá para falar, não dá, mas assim, é uma pessoa extremamente severa, e com um agravante, tem câncer, hein? E continua sendo a mesma pessoa. Então eu já fui abordado por algumas pessoas próximas e falaram assim: o que o cara está pensando que ele é? Ele é eterno? O que ele vai fazer? O cara, ele é milionário. O que ele vai fazer com o que ele tem? Vai pôr no caixão e vai embora? Primeiro que você não vai ficar no caixão, né? Você fica teu físico ali. Esse corpo aqui fica lá. E você vai para onde? É o teu devido lugar. A gente não sabe, né? A gente trabalha para ter uma vida, um trabalho positivo aqui nessa existência que é muito curta. E aquilo que você tem, vai fazer o quê? Não se esqueçam que nós estamos falando do ponto de vista, tá? Então, mais uma vez, quem sou eu? Já refletimos sobre isso. O que faço no mundo? Deus existe? De onde venho? Para onde vou? Como resolver o enigma do sofrimento humano? Como encontrar uma finalidade para a vida? Eu acho que tudo já foi dito, né? Vamos refletir a respeito disso, tá? Vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus, de 28 a 30, capítulo 11, de 28. Bom, aqui eu vou fazer a leitura da última parte, que é o item 7, é curtinho, e nós vamos finalizar, tá bom? O Espiritismo expande o pensamento e lhe abre novos horizontes. Em lugar dessa visão estreita e mesquinha que o concentra sobre a vida presente, o que faz do instante que passa sobre a terra e a única e frágil base do futuro eterno, ele mostra que essa vida não é senão um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Mostra a solidariedade que liga todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Dá assim uma base e uma razão de ser a fraternidade universal, enquanto que a doutrina da criação da alma no momento do nascimento de cada corpo torna todos os seres estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável, se considerar apenas uma parte. É esse conjunto que, ao tempo do Cristo, os homens não teriam compreendido e por isso ele reservou o conhecimento para outros tempos, que é esse conhecimento que a gente, graças a Deus, tem aqui dentro dessa doutrina. Bom, esse era o meu recado sobre o ponto de vista. Eu espero ter ajudado vocês. E como eu sempre gosto de fazer, já está quase na hora,
É uma oração, a hora que a gente fecha a palestra, para nos prepararmos para o passe. Tá? Eu recebi no Facebook uma oração que eu inclusive divulguei no grupo do centro, que eu achei muito, muito, muito bonita. E eu queria compartilhar com vocês. Que é o outro lado do Pai Nosso. Já viram essa? Que diz assim, ó: meu filho, tenta ligar a oração do Pai Nosso com esta oração que nós vamos fazer. Então vamos de coração escutar e nos preparar para o passe. Meu filho que estás na terra, preocupado, solitário, desorientado, eu conheço perfeitamente o teu nome e o pronuncio, santificando, porque te amo. Não estás só, mas habitado por mim, e juntos construiremos este reino do qual tu és herdeiro. Gosto que faças minha vontade, porque minha vontade é que tu sejas feliz. Conta sempre comigo e terás o pão para hoje. Não te preocupes, só te peço que saibas compartilhá-lo com teus irmãos. Sabes que em Cristo perdoei todas as tuas ofensas, antes mesmo que as cometesses, e continuo a perdoar-te, sempre que me pedes. Por isso eu te peço que faças o mesmo com os que te ofendem. Para que nunca caias em tentação, toma forte a minha mão e eu te livrarei do mal. Te amo sempre, teu Pai. Vamos para o passe. Obrigado.